Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então, vamos abrir a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. E vamos continuar o tema, como ouvir a voz de Deus. Como é que se ouve a voz de Deus? Porque o apóstolo São Paulo disse: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa manhã. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, nosso Redentor que vive, glória de Israel, glória desta igreja, glória de nossas vidas. Aqui estamos nós, Senhor, considerando o domingo digno de honra e o honrando. Poderíamos agora estar numa praia, poderíamos estar agora num local de lazer, sem se preocupar com as coisas do Espírito, mas estamos aqui, Senhor. Estamos aqui porque somos obedientes à Tua voz, porque nos submetemos à Tua santa vontade. Os irmãos que foram a Guaramiranga estão lá nesse momento no mesmo Espírito, um culto celebrado ao Senhor, como o Senhor celebrava naquele tempo, à beira de um mar, à beira de um rio, no alto de um monte, numa planície ensolarada, e nós aqui no Teu santuário, no Teu templo, meu Senhor, para ouvir a Tua voz, para aprender do Teu Espírito Santo, porque é o Teu Espírito que nos ensina a palavra, é o Teu Espírito que nos capacita a, no meio desses muitos tipos de vozes que há no mundo, reconhecer quando é o Senhor que fala, para não sermos confundidos, para não sermos enganados, para não pensarmos que é o Senhor que está falando, quando for o diabo que esteja falando. Então fala a Tua igreja, fala ao Teu povo, fala às Tuas ovelhas, fala aos Teus escolhidos, aos Teus pequeninos. Usa-me como Teu servo, usa-me como Teu pastor, inspira-me, dá-me a capacidade de poder proclamar esta palavra, porque a minha suficiência, ela vem de Ti, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus Justo, Deus Onipotente, Onipresente e Onisciente. E que tudo que for proclamado desse altar, Senhor, que seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e para o crescimento espiritual das Tuas ovelhas. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Eu tenho dito aqui à igreja que Deus continua falando com o seu povo da mesma maneira que Deus falou no passado. Eu tenho batido muito nessa tecla, e eu tenho dito também que Deus pode falar com você, Deus pode falar comigo, Deus pode falar conosco através de circunstância, Deus pode falar através de crises, Deus pode falar através de pessoas. Lembra que eu falei? Principalmente as pessoas que nos amam, as pessoas que querem o nosso bem, as pessoas que não têm nenhum interesse a não ser o nosso bem-estar, aquelas que convivem conosco. Mas Deus fala principalmente através do anjo da igreja, através do pastor da igreja. Às vezes, Deus fala diretamente ao nosso espírito, mas Deus fala principalmente também através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. Diga graças a Deus. Agora, às vezes, meus irmãos, Deus fala também através de uma voz audível, uma voz que você ouve, chega aqui nos teus ouvidos
e você ouve. Eu já tive essa experiência de ouvir esta voz. Mas eu quero mostrar para você um exemplo bíblico. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia agora, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 1 em diante. Todos acharam, todos os irmãos? Então eu vou ler, tá? Presta atenção, acompanhe a leitura do texto sagrado. Que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, que eram cristãos, que eram seguidores de Jesus, caso achasse alguns que criam na verdade, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então preste atenção aqui. Veja, Saulo ouviu uma voz. Por isso que eu tenho repetido exaustivamente que Deus ainda fala com o seu povo. Eu tenho batido muito nessa tecla aqui, porque às vezes eu ouço pastores dizerem nos púlpitos das igrejas, dizerem em programas de rádio, falarem em programas de televisão, assim: não, Deus falou no passado, Deus falou com o povo de Israel, mas nos dias de hoje, Deus está em silêncio, Deus não fala mais. Fala, sim, Senhor, claro que fala. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Agora, se a pessoa não conhece Deus, se a pessoa não vive uma vida de agiasmos, uma vida de santidade, se ela não vive uma vida separada do que é profano, uma vida de dedicação, uma vida de devotamento, uma vida de temor reverencial, se a pessoa não tem quietude, claro, nunca que uma pessoa assim vai ouvir Deus falar. Nunca que ela vai poder ouvir Deus falar. Agora, o que é curioso nesse episódio aqui de Atos dos Apóstolos é que Saulo de Tarso, ele era um homem do Sinédrio, ele respirava ameaças contra o povo de Deus, ele era um homem mau, ele era um homem perverso, ele era um incrédulo de carteirinha. Então, na realidade, aos nossos olhos, aos olhos humanos, era um homem sem nenhum valor espiritual. Que valor espiritual esse homem tinha aos olhos humanos? Nenhum. Mal, perverso, consentiu na morte de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, Saulo estava lá. E ele era uma autoridade, ele tinha poder de dizer: não, não apedreje. Ou tinha poder de dizer: pode apedrejar. E ele fez assim, ó: apedreje, mate. E a multidão matou Estevão a pedrada. Esse homem aqui foi responsável por muito sofrimento que o povo de Deus enfrentou naquela época. Ele foi responsável pela morte de muitos cristãos. Então, para a nossa ótica humana, Sebastião, para a nossa visão, ele era um homem digno do inferno. Esse homem aqui, Saulo, era digno de ser lançado no inferno. Mas na realidade, este homem era um predestinado de Deus. Esse homem era um eleito de Deus. Esse homem estava morto em delitos e pecados, como todos nós um dia também estivemos. Esse homem era uma ovelha desgarrada, uma ovelha com atitudes de lobo, mas era uma ovelha. Muito religioso. A Bíblia diz que ele era hebreus de hebreus, fariseu, educado aos pés de Gamaliel, que era o mais importante rabino daquela época. Só que apesar de tudo isto, esse homem aqui não sabia que ele era uma ovelha, que ele era um escolhido de Deus. Por isso ele era um perseguidor da igreja. Agora que coisa interessante. O texto diz que um dia ele vai em perseguição da igreja,
Ele vai com cartas, dando autoridade, dando poder para perseguir os cristãos, para prender, para arrebentar, para matar se necessário for. E de repente, ele viu uma luz brilhar. Ele caiu do cavalo, ele caiu no chão e ele ouviu uma voz. Ele ouviu uma voz. Agora a pergunta que cabe aqui é: como é que ele pôde interpretar que aquela voz que ele estava ouvindo era a voz de Deus? Como é que ele pôde saber que era Deus que falava com ele? Porque ele ia com muita gente. Iam muitos soldados ao redor dele. Ele poderia ter dito assim: quem de vocês me chamou? Quem de vocês falou comigo? Ele poderia ter virado para eles e ter dito assim: olha, o diabo está falando alguma coisa aqui aos meus ouvidos. Tem alguma coisa estranha. O diabo está querendo me confundir. Mas o que foi que esse homem aqui falou? Quando ele ouviu a voz: quem és tu, Senhor? Esta palavra Senhor, no texto grego original é Kyrios. Essa palavra Kyrios quer dizer Senhor de senhores, Senhor de senhores. Quer dizer, ele não estava falando do senhor José, do senhor Antônio, do senhor Paulo, do senhor Valdir, não. Ele estava falando de Kyrios. Quem és tu, Kyrios? Quem és tu, Senhor de senhores? Quer dizer que Saulo interpretou aquela voz como sendo a voz de Deus. Porque aquela mensagem que ele ouvia naquela hora não tinha nenhuma margem de erros. Aquela voz que falava com ele era uma voz segura, era uma voz que falou ao seu espírito. Então, neste momento aqui que a Bíblia relata, o espírito de Saulo de Tarso ouviu e reconheceu a voz do Todo-Poderoso, a voz do Criador dos céus e da terra, aquela mesma voz que ele já tinha escutado quando ele esteve no concílio eterno com Deus antes da fundação do mundo, onde nós também já estivemos um dia antes de nós assumirmos esse corpo de carne que temos hoje. Aquela voz que havia lhe falado no século passado, agora lhe falava no século presente, e ele identifica a voz, ele reconhece como a voz de Kyrios, a voz do Senhor de senhores. Olha, tanto isto é verdade, que ele ouviu, reconheceu, e imediatamente se rendeu à voz. Naquele momento, Saulo de Tarso percebeu que aquela voz que ele ouvia era muito mais potente, meus irmãos, do que qualquer voz humana. Não era uma voz qualquer, era muito mais forte, era muito mais convincente, era muito mais poderosa do que a voz de qualquer ser humano. Então só podia ser Deus. Não podia ser o diabo, não podia ser um colega, não podia ser uma ilusão da sua cabeça, porque a voz foi tão forte. A voz foi tão penetrante no seu espírito que ele disse: Kyrios, Senhor de senhores. Então esse homem, ele ouviu a voz verdadeira, ele ouviu a voz do Cristo ressuscitado, ele reconheceu a voz divina, ele reconheceu que aquela voz era a voz contra quem ele vinha lutando há muito tempo. Era a voz contra quem ele vinha lutando há muito tempo. Você lembra que quando Saulo estava preso e contou essa experiência que aconteceu aqui ao rei Agripa, ele disse ao rei Agripa que a voz disse assim: dura coisa é recalcitrarem contra os aguilhões. Então Paulo se rendeu. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você pode estar me ouvindo aqui nesta manhã, você pode estar me ouvindo através de um DVD, porque essa mensagem está sendo gravada, você pode estar me ouvindo agora através de um programa de rádio, mas a voz que você está ouvindo aqui não é a voz do pastor Carlos Magno. Não, esta voz, ela tem o mesmo tom da minha voz, mas na realidade, a voz que você ouve é a voz do Deus Todo-Poderoso. É a voz do Deus de Abraão, é a voz do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, é a voz do nosso Deus. Diga graças a Deus. Agora veja que, durante tanto tempo, meus irmãos,
Saulo vinha recalcitrando contra os aguilhões, vinha recalcitrando. Mas naquele momento, ele reconheceu que era absolutamente infrutífero, que era absolutamente absurdo, que era absolutamente inútil continuar lutando contra Deus. Naquele momento que ele ouviu a voz de Deus, ele imediatamente percebeu, a gente vê isso aqui no texto, que quanto mais ele lutasse contra Deus, mais ele ia se ferir, mais ele se feriria. Então eu quero que vocês percebam que é inútil lutar contra Deus, é inútil você lutar contra as autoridades de Deus, porque, irmãos, lutar contra as autoridades de Deus é recalcitrar contra os aguilhões. Vai se ferir. Pastor, o que é recalcitrar contra os aguilhões? Isso era um ditado popular judaico que havia naquela época. Quando eles pegavam os bois e colocavam os bois para arar a terra, então às vezes o boi não queria. Às vezes o boi não queria fazer o trabalho. Aí eles colocavam uns espetos de ferro, né? Assim grandes, né? Na canga, aqui perto das axilas da virilha do boi, e colocavam esses mesmos espetos de ferro nos joelhos. Então se o boi esperneasse para não querer fazer, aqueles espetos espetavam o boi, feria o boi. Aí o boi fazia. Ou fazia ou se feria cada vez mais. Ou então se feria, se arrebentava cada vez mais. Então, irmãos, é absolutamente inútil você lutar contra a voz de Deus. Uma pessoa que recalcitra contra os aguilhões, uma pessoa que resiste a Deus, ela vai se ferir muito. Cada vez que ela resiste, ela se fere. Porque tem muita gente nos dias de hoje que tem recalcitrado contra os aguilhões. Tem muita gente hoje que tem lutado contra Deus. Às vezes a pessoa ouve e pensa que aquela voz que ela tem ouvido, que ela está ouvindo, aquela voz que muitas das vezes está exortando a pessoa, que muitas das vezes está apontando os seus erros, está apontando as suas falhas, para que ela se conserte com Deus, ela pensa que é apenas a voz do pastor. Ela pensa que é apenas a voz do homem. Não, é a voz do Todo-Poderoso. É a voz do Deus da Bíblia. É a voz do Deus de Israel. Por isso que há tanta gente que resiste às autoridades de Deus. Porque elas só veem o homem. Elas olham para o pastor e dizem, não, isso é coisa do pastor. Não, é um homem igual a mim. Não, é de carne e osso como eu sou. Não entende que existe uma autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida espiritual. Eu sou a autoridade que Deus constituiu sobre a vida espiritual de vocês. Deus me constituiu, não fui eu que escolhi, não fui eu que te busquei, não fui eu que determinei, foi o Deus Todo-Poderoso. Amém? Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Vamos abrir a Bíblia em 2 de Crônicas. 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 20. 2 de Crônica, capítulo 20, versículo 20. Todos os irmãos acharam, está no Velho Testamento. Ok? Posso ler, irmãos? Então lá vai. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quer dizer que o pastor vocacionado por Deus é uma autoridade de Deus, é um profeta de Deus. Então você tem que crer naquilo que o profeta de Deus está te falando. Você tem que acreditar naquilo que o profeta de Deus fala. Por quê, pastor? Porque é Deus que está falando através dele. É Deus que está falando através de mim. Quantas vezes, ao longo da minha vida espiritual, eu já vi pessoas se darem mal, muito mal em suas vidas, por não darem ouvidos ao profeta de Deus. Quantas vezes?
Quantas e quantas vezes. Eu lembro, nós tínhamos um irmão lá em Recife, o Reginaldo. E esse irmão, Deus o abençoou muito. Ele é um rapaz que vivia na rua, lavando carro, e Deus foi se manifestando na vida dele, e ele conseguiu ser o proprietário, o homem que explorava o estacionamento da rodoviária de Recife. Imagine uma rodoviária imensa, grandiosa. E ele conseguiu, através de uma pessoa que parava o carro no centro da cidade, ele lavava o carro do cara, e o cara disse, olha, eu vou ajudar você. Era um político. E conseguiu a concessão para ele explorar o estacionamento. Esse rapaz, ele não sabia nem assinar o nome. Aliás, nem sabe até hoje. E ele passou a explorar o estacionamento. Ele ganhava muito dinheiro. Muito dinheiro. Um dia ele veio ao meu gabinete e disse, pastor Carlos, é o seguinte, eu estou para ganhar outro estacionamento. Agora é o do metrô, do centro de Recife. Está praticamente tudo certo que vem para mim. E eu estou querendo colocar como gerente fulano de tal, uma pessoa que frequentava a igreja. O que é que o senhor acha? Eu digo, não faça isso. Porque eu conhecia. Para eu dizer isso, eu tenho que conhecer as pessoas, né? E muita gente a gente conhece. Eu digo, olha, não faça. Esse rapaz não é convertido. Ele é convencido. Mas ser convencido é uma coisa, ser convertido é outra completamente diferente. Tem muita gente convencida. Eu digo, olha, não faça, porque não vai ser boa coisa para você. Mas, puxa, pastor, mas eu queria tanto ajudar ele. Pois é. Você veio pedir a minha opinião, não foi a minha opinião, como profeta de Deus, é esta. Está bom. Saiu, foi embora. 15 dias, um mês depois, botou o cara como gerente. Para que veio me consultar? Se ele já ia colocar, para que queria? Quer dizer, na verdade, ele não queria ouvir um conselho de um homem de Deus. Ele queria um cúmplice. Ele queria colocar e queria que eu assinasse embaixo. Para dizer, não, o pastor me orientou, o pastor disse que podia colocar. Sabe qual foi o resultado? Não se passaram 3 anos. Esse rapaz que ele colocou, olha, fez uma rebelião no trabalho dele, no estacionamento, fez fofoca, se envolveu com políticos, ele perdeu os estacionamentos. Hoje esse rapaz saiu da igreja, está passando fome. Agora, 2 semanas atrás, disseram, pastor, olha, ele não vem para a igreja, aqueles que não tem coragem de olhar nos seus olhos, ele não tem coragem de encarar o Senhor, ele não tem coragem de encarar os irmãos da igreja pelo que ele fez, mas ele está passando fome. E eu mandei uma cesta de alimentos para esse rapaz. Está vendo aqui? Então tem que ir. Crede nos seus profetas e prosperareis. O pastor é coisa séria. Pastor não é um bibelor. Pastor não é uma coisa que surgiu do nada. Pastor é homem vocacionado por Deus. Já teve pessoas aqui do nosso ministério de ir falar comigo, vou fazer assim, e eu dizer, olha, não faça. Vou viajar, não viaje. Não, está errado, não é isso. A solução da tua vida não vai ser essa. E a pessoa foi e viajou. E a pessoa foi e fez. Para que consultou? E o resultado foi trágico. Sofreu as pampas, padeceu, gemeu, como diz o ditado popular, comeu o pão que o diabo amassou com o rabo, se é que rabo ele tenha, né? Então tem que ter cuidado com isso aqui, irmãos. Muito cuidado com isso aqui. Então Paulo ouviu a voz e no mesmo instante ele reconheceu que aquela voz que ele ouvia era a voz de Deus. Ele disse, Quírios, Senhor de senhores. Que coisa interessante, né? Um homem amargurado, um homem cheio de confusão na sua mente, um homem com o coração cheio de ódio, um homem morto em delitos e pecados, um homem que por si só jamais poderia se reerguer. Nenhum de nós aqui poderia ter se reerguido, se não fosse Deus a nos reerguer. Mas olha, irmão,
na hora de Deus, esta voz que ele ouviu, o reergueu. Essa voz que ele ouviu, lhe deu vida outra vez. Essa mesma voz que um dia eu ouvi no silêncio do meu quarto. Essa mesma voz que um dia eu ouvi e que dizia: você não sobe mais no altar para pregar um falso evangelho. Naquele momento, eu também estava como esse homem aqui, o coração cheio de ódio, um coração encharcado de mágoa. Eu era um homem triste, eu era um homem abatido, eu era um homem vazio espiritualmente, eu não tinha perspectiva mais de vida, mas eu ouvi a voz de Deus. E na hora que Deus falou, eu digo perfeitamente: não prego mais isto. Sem saber o que eu iria pregar. Eu não sabia pregar outra coisa. Eu não sabia pregar nada. Eu vou dizer uma coisa para vocês nessa manhã. Olha, meus irmãos, no momento que um homem ouve a voz de Deus, ele tem que mudar. Porque senão ele está recalcitrando contra os aguilhões. E ele recalcitrando contra os aguilhões, ele vai estar se ferindo cada vez mais. Ele vai se ferir muito, muito, muito mais. Então, quando Paulo ouviu a voz de Deus, ali naquele momento, no caminho de Damasco, ocorreu a sua conversão. Eu fui me converter, na verdade, naquela terça-feira à noite. Eu achava que eu era um convertido. Não, eu era um convencido. E o que é pior, convencido das mentiras de Satanás. Porque eu cria em corrente, eu cria em óleo ungido, em rosa, em sal grosso, em fogueira santa. Então, eu fui me converter naquela terça-feira à noite. Ali ocorreu a minha conversão verdadeiramente. Então não tem como um homem resistir à voz de Deus. Amém? Você vê, né? Nesse momento aqui, Saulo era um leão. Você já viu um leão com fome? Já viu um leão com fúria? Olha, é o rei da selva, é o rei dos animais. Mas agora que ele ouviu a voz do Todo-Poderoso, ele se transforma numa dócil ovelhinha. Agora é uma dócil ovelha. Agora, Paulo, cheio do Espírito, dizia assim: agora já não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Aleluia. Diga aí, agora não sou mais eu que vive, Cristo vive em mim. Mas o mais importante que ocorreu nesse episódio aqui, não foi apenas a conversão de Saulo de Tarso. O mais importante nesse episódio todo aqui, foi que esta conversão de Saulo o separou definitivamente do judaísmo. Nesse momento aqui da conversão de Saulo, houve uma separação. O que era judaísmo ficou de um lado, o que era cristianismo ficou do outro. Separou. Olha, irmão, foi através do apóstolo São Paulo que Deus revelou a palavra predestinada de sabedoria. Foi através deste homem aqui que Deus estabeleceu um novo pacto de melhores e superiores promessas. Aí você diz assim: pastor Carlos, se naquele momento do caminho de Damasco, quando Deus falou com Paulo, e Paulo tivesse dito não, porque Deus disse: vai para Damasco, entra lá, que eu vou mandar alguém te dizer o que convém a você fazer. Se naquele momento Saulo não tivesse obedecido, se ele tivesse dito não para Deus, irmão, impossível, absolutamente impossível. Quem é ovelha de Jesus, quem é um escolhido de Deus, quem foi predestinado para a salvação, pode estar na macumba, pode estar na idolatria, pode ser um ladrão, pode ser um assassino, pode ser uma prostituta, pode ser um homossexual, pode ser o pior tipo de pessoa que você imagine na vida. Na hora que Deus fala com ele, ele não pode resistir à voz de Deus. Quando chega o dia de Deus, o homem não pode resistir à voz do seu Deus, à voz do seu Senhor. Paulo não resistiu. Eu não resisti. Ninguém pode resistir. Diga, ninguém. Olha, eu estou convencido, absolutamente convencido, que não existe a possibilidade nenhuma de uma ovelha resistir à voz de Deus.
Eu não estou falando as vozes desses picaretas que andam por aí se dizendo profetas de Deus. Eu não estou falando disso. Eu estou dizendo a voz daqueles que são de Deus. Quando Deus fala através dos seus profetas, quem é de Deus não pode deixar de se render ao que Deus está falando. Eu não estou me referindo às vozes desses charlatães que se levantam aí a todo instante, a toda hora, dizendo eu sou de Deus, eu vou curar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Eu estou dizendo que ninguém pode resistir à voz de Deus. Dá para você imaginar aí na sua mente quantas vozes de charlatães deve ter falado com Paulo nessa época aqui? Quantas vozes esse homem deve ter ouvido ao longo da sua vida espiritual? Ele era um homem religioso. Ele era fariseu. Quantos profetas falsos não usaram a tribuna da seita dos fariseus e falou com este homem aqui? Quantas e quantas vezes? E ele achava que era a voz de Deus. Por isso ele perseguia a igreja. Por isso ele era um homem que odiava o cristianismo. Olha, nenhuma voz é capaz de fazer a cabeça de uma pessoa. Nenhuma voz é capaz de mudar a vida de um homem. Mas mudar por inteiro, mudar completamente, mudar para melhor, fazer daquela pessoa uma nova criatura, a não ser a legítima voz do Todo-Poderoso. Não tem outro jeito. Agora, só as ovelhas podem ouvir a voz de Deus, só as ovelhas. Quem não é ovelha pode estar congregando, pode ouvir, entra por aqui e sai por ali. Entra por aqui, sai por acolá. Não ouve nunca Deus falar. É só as ovelhas. Deixa eu voltar em Atos capítulo 9. Volto também na tua Bíblia. Atos capítulo 9, versículo 7. Ok? Olha que coisa interessante diz aqui. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Quer dizer que todos os companheiros dele ouviram a voz, mas não viram ninguém. Não entenderam nada. Não discerniram que era Deus que falava. Às vezes você vê, né? Tem milhares e milhares de pessoas ouvindo o nosso programa de rádio. Todas as manhãs, 1 hora nós estamos lá, a palavra sendo pregada, a palavra sendo ensinada. Só algumas são tocadas pela voz de Deus. Só algumas. Você quer ver? Tem alguém pela primeira vez hoje aqui na igreja? O senhor está pela primeira vez? Tem mais alguém? Uma pessoa. Uma pessoa. Dá para você ter ideia de quantas milhares e milhares de pessoas ouvem o programa? O irmão Menezes, parece-me, falou comigo assim: pastor, eu passei agora ali na Tristão Gonçalves. Aí em frente à seita universal, tem outra seita, que é a Mundial do Poder de Deus. Pastor, gente no meio da rua. Uma multidão. O outro irmão disse assim: pastor, e eu passei 7h30, e tinha lá um sujeito no microfone dizendo: olha, daqui a meia hora eu vou curar todo mundo. Daqui a meia hora o diabo vai sair. Daqui a meia hora o câncer não vai resistir. Essa é a voz do engano. Essa é a voz do erro. Viu? Está aqui, ó. Interessante. É que às vezes, na própria igreja acontece isso aqui. Tem gente que ouve, sabe que é Deus falando, se converte, se rende, se prostra. Outros ouvem e dizem: isso é a voz do pastor, isso é o pastor. Não, isso é coisa do pastor. Negócio de voltar domingo à noite. Não. Pastor Carlos é muito chato com isso. O pastor Carlos também fica repetindo a mesma coisa. Acha que é a voz do pastor. Uma certa ocasião, faz muitos anos isso, eu estava na nossa sede de Recife,
fazendo um culto domingo de manhã. Era um período de nós pagarmos o aluguel. É a igreja mais cara de ser mantida, é a de Recife. Que agora teve um reajuste. O aluguel passou para R$ 5.500. Só o aluguel lá de Recife. E nessa época, há muitos anos atrás, estava lá 750 pessoas no culto. Eu tinha uma semana antes exortado a igreja: ó pessoal, está chegando o dia do aluguel, todo mundo tem que se conscientizar, todo mundo tem que ajudar, a igreja não vai buscar auxílio de político, a igreja não corre atrás de dinheiro lá fora, nós temos que manter a obra por aquilo que Deus manda através de nós mesmos. Todo mundo sabe, tem que trazer dízimo, todo mundo sabe que tem que ser generoso na oferta, todo mundo sabe que a oferta é para que haja mantimentos na casa de Deus, é para manter a obra de Deus, é para manter as necessidades da igreja. Todo mundo está careca de saber disso aqui. E foi uma coisa que ficou marcada na minha mente. 750 pessoas. Aí quando terminou o culto, era uma semana que eu tinha exortado muito, eu disse assim aos irmãos que iam fazer a contagem da oferta: eu quero saber quantas pessoas ajudaram. Conta os envelopes para mim. Porque aqui nós temos o hábito de mandar as pessoas trazerem no envelope, para não trazer dinheiro na mão. E daqui a pouco o irmão veio e disse: pastor, só 147 pessoas ofertaram. Irmãos, Sebastião, no meio de 750 pessoas, só 147 ofertaram. Quer dizer, o resto ouviu a voz, mas não discerniu que era Deus falando com a igreja. E se discerniu, fez ouvido de mercador. E se discerniu, não deu a mínima para o que Deus fala. Então a verdade nua e crua é que só os eleitos ouvem. Só os eleitos ouvem. Um monte de gente ao redor de Paulo, está aqui, ó. Ninguém discerniu, ninguém compreendeu nada. Todo mundo continuou perseguindo a igreja, todo mundo continuou com a sua vidinha errada. Mas este homem aqui, Saulo de Tarso, que era um eleito de Deus, ele se rendeu a Deus naquela hora. Diga glória a Deus. Ele sabia que era Deus falando. Para os outros, era apenas um som. Eu ouvi uma voz estranha aí, só que eu não estou vendo ninguém. Então, será que veio essa voz? Deixa para lá. Isso é nada, né? Alguém que falou aí. Alguém falou e eu não estou conseguindo saber quem foi que falou. Foi embora. Esse homem não. Olha aqui. Para muita gente que vem à igreja, a mensagem pregada é apenas um som. Um som. Não acrescenta nada, não lhes diz nada, não transforma nada. É como se ouvisse uma palavra qualquer. Como se ouvisse uma palavra qualquer. Nada muda, nada transforma. Mas para outros, é a voz do Todo-Poderoso. É a voz do Deus Eterno. Eles ouvem e eles se rendem àquela voz. A vida é completamente transformada. Diga glória a Deus. Completamente transformada. Irmão Menezes, que está ali, já que eu falei nele hoje, falar de novo. Um filho fazendo teologia em Roma, segurando na mão do Papa, pronto para ser padre. 8 anos de seminário católico, com a passagem de avião para embarcar para a Alemanha. Nunca sonhou na vida dele colocar os pés aqui. E esse homem liga o rádio, sintoniza o rádio e me ouve pregando. Mas ele já tinha me ouvido pregar 20 anos atrás. E aquilo que eu pregava 20 anos atrás, que era o falso evangelho, não acrescentava nada para ele. Mas quando ele ouviu Deus falando através de mim, essa palavra predestinada de sabedoria, esse evangelho aqui da graça de Deus, a palavra tocou tão forte, que quando ele ouviu eu dizendo assim: vamos começar
o seminário teológico da graça de Deus. Olha, você vai aprender as coisas profundas de Deus, coisa que você nunca ouviu, coisa que você nunca aprendeu, a tua pré-existência, a tua predestinação, a segurança eterna da salvação, que há nesse mundo duas descendências, etc, 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 etc. Ele disse que algo o inquietou e disse, você vai fazer o seminário. E ele correu para cá, se inscreveu e disse, vou fazer o seminário. E o filho, e aí papai, vai embarcar? Embarquei noutra. Trocaram minha passagem. Como que trocaram a minha passagem? Trocaram a minha passagem para a Princesa Isabel 707. Estou aqui, vou fazer. Você, papai, papai não, eu vou fazer mesmo. Não vou não tem que me tire mais daqui, vou fazer o seminário. Está aí, ó. Irmão Menezes é um exemplo, viu, irmão Menezes? Eu não gosto muito de elogiar, não, porque às vezes, mas irmão Menezes é um homem maduro, que tem os pés no chão, não é mais nenhuma criança, não corre esse risco. Mas é um exemplo. Minha esposa diz assim, puxa, aquele irmão do rabinho de cavalo, que ele hoje até usa, e as pessoas vizinhas dele dizem, mas você é cristão? Você é crente? Com esse rabinho de cavalo aí, ele sou. Não é o rabinho de cavalo que vai dizer se eu sou ou se eu não sou. O que diz se eu sou é o meu interior. São as minhas atitudes, são os meus frutos. E uma vez ele foi no meu gabinete e disse, pastor, tem problema eu continuar com isso aqui? Eu digo, tem não, irmão. Fica bonito o senhor, acha até legal. Se em mim pegasse bem, se eu não fosse pastor, também fazia um igual. E a minha esposa, a pastora Sandra, que está ali, diz assim, puxa, que exemplo ele, né? Ele não falta culto. Quarta-feira à noite ele está aqui. Domingo de manhã ele está aqui. Domingo à noite ele está aqui. Não tem carro, né, irmão Menezes? Não tem automóvel. É ônibus mesmo. Tem gente que tem automóvel, tem toda a facilidade. Olha, às vezes nem amarrando uma corda e puxando não vem. Ainda corta a corda. Não vou. Então é um exemplo. É um exemplo, está aqui, ó. Amém? Então quem é ovelha, ouve, se rende à voz e a vida é transformada por inteiro. Uns ouvem, discernem que é Deus falando, se rende à voz, a vida é transformada, passa a ser uma nova criatura, passa a ter paz, passa a ter alegria, passa a ter gozo na alma. Outros ouvem, não discernem que é Deus falando e continuam com as suas vidas destruídas. Por isso que há tanta gente dentro da igreja de Jesus que diz que é de Deus, com depressão, com síndrome do pânico, gente que não consegue perdoar, está dentro da igreja, mas não é perdoadora, gente que não consegue exercer misericórdia, exercer bondade, gente que não consegue apresentar fruto do novo nascimento. Impressionante. É impressionante, 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 impressionante. A senhora chegou para mim, nesse exemplo que eu dei aí, que era a época de pagar o aluguel da igreja de Recife, e de 750 pessoas que estavam no culto, só 147 ofertaram. E ela foi ao meu gabinete e disse assim, pastor, eu fui ao shopping, que eu tinha visto um vestido lá muito bonito, e eu já tinha determinado que eu ia comprar, recebi meu pagamento, fui para o shopping comprar. Pastor, ninguém falou, ninguém mandou, Deus me inquietou de uma maneira tão grande, para que eu não comprasse aquele vestido. Eu não comprei. O dinheiro que eu ia comprar o vestido, eu trouxe para ofertar à igreja. Mês que vem eu compro, Deus vai me dar condições. Olha como é diferente. Veja como é diferente a atitude de uns e a atitude de outros. Isso é para você ver a atitude de quem está ouvindo a voz de Deus. E para você perceber a atitude de quem não está ouvindo a voz de Deus. Porque a grande verdade, a dura realidade, é que para uma grande maioria de pessoas, a voz de Deus é apenas um som. É apenas um som. Quantas milhares de pessoas ouviram as mensagens que nós colocamos no rádio essa semana? Quantas ouviram?
Para eles foi apenas uma mensagem legal, bacana, né, rapaz? Ah, gostei do que esse pastor prega, viu? Rapaz, profundo, viu? Mas deixa eu ir para minha corrente mesmo. Deixa eu ir lá para o jejum. Não, deixa eu ir lá para o Padre Cícero. Deixa eu ir lá acender minhas velinhas para os santos católicos. Quer dizer, para eles foi apenas um som. Mas para os eleitos de Deus, é a voz de Deus. É a voz de Deus. E quem é eleito, quando ouve a voz, se rende por inteiro. Vocês lembram do testemunho do irmão Silvio? Não faz muito tempo que ele deu testemunho aqui. Ele está lá em Guaramiranga hoje. Vinha na Zé Bastos, 7h30 da manhã, um trânsito caótico, tudo engarrafado, que de manhã cedo é assim. E ele ouvindo o programa de esporte, na Metropolitana. Acho que ele é torcedor do Fortaleza, né? Não sei. É? Hã? Coitado do Silvio, né, rapaz? Aí, acabou o programa de esporte, ele disse que sempre mudava para FM, para ouvir música. Não mudou. Como é que Deus age, né? E entra um sujeito chamado Pastor Carlos Magno. E começa a pregar no rádio sobre predestinação. E ele ouve. Deus faz ele ouvir. E ele fica ouvindo, e ele diz, pastor, aquilo começou a me inquietar, aquilo começou a me tomar, aquilo começou a mexer comigo, e eu parei o carro, em cima da calçada. Eu havia ganho uma Bíblia da minha mãe, mais de 6 meses, ele disse que a mãe dele deu a Bíblia. Olha, meu filho, pega essa Bíblia para você. Botou no porta-luva do carro, nunca abriu. Abriu, tirou a embalagem da Bíblia e foi conferir o que eu estava pregando. E ele disse que naquela hora, as lágrimas começavam a cair no seu rosto. E Deus falou profundamente com ele, e ele veio para a igreja e já está aqui há alguns anos. Mudou completamente a vida desse homem. O que é isso? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas seguem ou não seguem? Segue. Versículo 8. Atos capítulo 9, versículo 8. Então, se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Agora, aquele homem ameaçador, aquele homem amedrontador, aquele homem mau, aquele homem perverso, vira uma criancinha. Ele precisa de alguém que o guie pela mão. Aquele homem que era um leão, violento, feroz, se transforma numa dócil ovelhinha. Que coisa maravilhosa, né? Olha, irmãos, é assim que começa a vida espiritual. A pessoa vem à igreja, ela precisa ser encorajada pelo pastor, ela precisa de conselhos, ela precisa de orientação, ela tem que ser conduzida para os pastos verdejantes. Mas olhe, no momento que as escamas caem dos olhos, ela não precisa mais de ninguém que a guie pela mão. Ela passa a caminhar sozinha. Diga graças a Deus. Ela passa a ter consciência dos seus direitos, ela passa a ter consciência dos seus deveres e das suas obrigações. Sim. Ela sabe que tem que congregar, ela sabe que tem que estar quarta-feira no culto, ela sabe que tem que estar domingo de manhã, ela sabe que tem que estar domingo à noite, ela sabe que tem que ser fiel a Deus nos dízimos, ela sabe que tem que ser generosa nas ofertas, ela sabe que tem que se envolver com a obra de Deus, e são as obrigações. Ela sabe. Todos nós sabemos disso. Que temos que ser honestos, que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, que não podemos viver de fofocas, que não podemos dissimular. Tudo isso nós sabemos, são as nossas obrigações. Mas nós também passamos a saber dos nossos direitos. Nós temos direito a uma herança. Você passa a saber que você é um predestinado de Deus, que o Senhor te escolheu,
que você é mais do que vencedor. Aleluia. Diga para o irmão aí do lado, diga: tu és mais do que vencedor, meu irmão. Isso é teu direito. Isso é teu direito. Sempre conduzido em triunfo. Aleluia. Olha, nós somos sempre conduzidos em triunfos. Por isso que nesse episódio aqui, olha, existem 4 lições importantes que a gente aprende quando ouve a voz de Deus. 4. Quais são as 4, pastor? Primeiro lugar, quando você ouve a voz de Deus, quando o homem ouve a voz de Deus, Deus coloca o homem debaixo da sua santa vontade. Saulo, levanta-te. Você vai para Damasco, vão te levar para Damasco. Lá, alguém vai dizer para você o que convém a você fazer. Acabou a história. Deus coloca o homem debaixo da sua santa vontade aqui, ó. Segunda lição. Deus faz a sua obra no homem. Irmãos, Deus está no controle da tua vida. Olha, da minha vida, da nossa vida. Deus vai fazer na tua vida e na minha tudo aquilo que lhe apraz, ponto final. Ninguém pode impedir. Há desígnios de Deus para a tua vida que tem que se cumprir. Não tem diabo, não tem inferno, não tem família incrédula, não tem ninguém que possa impedir que os desígnios de Deus se cumpram em tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Fala para o teu irmão: a vontade de Deus vai se cumprir na tua vida, minha irmã. Terceira lição. Normalmente, via de regra, os grandes opositores da fé acabam se tornando campeões da fé. Está aqui o exemplo de Paulo. Quem mais se opôs ao cristianismo do que esse homem aqui? Esse homem foi o maior inimigo que a igreja já teve. Mas eu pergunto, depois que esse homem se converteu, quem mais pregou a verdade com tanta ousadia do que esse homem? Eu não conheço ninguém. Com que intrepidez esse homem pregava? Com que coragem esse homem proclamou a verdade? A quarta lição. Uma vez que você ouça a voz de Deus, você tem que saber que Deus cuida da tua vida. Aliás, esta é uma das condições básicas para a nossa vida espiritual. Nós sabermos que Deus cuida da nossa vida. Deus cuida da tua vida, meu irmão. Você quer ver uma coisa? Abra no livro de Isaías, para a gente terminar. Isaías capítulo 49. Ok? Versículo 15. Vou ler o 15 e o 16. Deus diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Diga glória a Deus. Volte um pouco atrás. Isaías 43. Isaías capítulo 43, versículo 2. Olha só. Deus diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia, 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 aleluia. Eu serei contigo, eu serei contigo, eu serei contigo. Para a gente terminar, eu vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás, eu ainda não conhecia este evangelho da graça de Deus, esta palavra predestinada de sabedoria. E você sabe a minha história, você sabe as guerras que eu enfrentei contra a seita universal do reino de Deus. Mas aí veio a revelação da graça. Mas mesmo com a revelação da graça, eles continuaram me processando, dizendo que eu estava caluniando eles. E eles, de todas as denúncias que eu fiz naquela época, eles me processaram em cima de 2. Uma
foi quando eu disse que eles entravam pelo aeroporto de São Paulo, trazendo tudo quanto era equipamento para as rádios dele. Entrava tudo como contrabando, subornava os funcionários da alfândega. Aí, por que eles pegaram essa? Que disseram, quero ver ele provar isso aí. Eu sabia porque eu vi. Mas como provar? A segunda foi quando eu disse que eles pegaram o dinheiro do tráfico de drogas da Colômbia. E eu fui homem o suficiente para dizer, eu fui na viagem, eu não trouxe, mas minha mulher trouxe. Coitadinha, infantil. Não, se eles estiverem errado, Deus vai resolver com eles. Deus está vendo que a gente está fazendo para o bem da obra. Eu digo, mas eu não vou não. Eu não levo não. Mas ela trouxe. E até hoje, em todo depoimento que eu dou, o pessoal diz, caramba, ele não ia mentir dizer que a mulher dele trouxe, né? Então eles pegaram essas duas. Porque como é que vai provar isso? Porque as testemunhas é quem estava. É quem viajou. As outras, eles sabiam que eu provava. Me processaram em cima dessas duas. E eles abriram um processo em Recife. O juiz, aonde caiu esse processo, era pai do advogado da seita em Recife. Olha como a coisa estava tramada. E a minha advogada, a doutora Roberta de Abreu e Lima, querida amiga minha, ela fez de tudo. E ela conhecia o dono do cartório, onde estava se movendo o processo, na vara lá. E chegou uma hora que ela disse, pastor, olha, não tem jeito. Marcamos uma reunião à noite, o homem veio e disse, pastor, olha, lamento. O que eu pude fazer para ajudar, eu fiz, mas eu não tenho mais o que fazer. Está tudo armado. Amanhã é o último prazo. E está tudo certo, eu participei da reunião. O juiz vai assinar amanhã de manhã, condenando o senhor. Por injúria, calúnia e difamação. E o senhor vai ser preso. Ele vai determinar uma pena de 2 anos para o senhor. Eu digo, é mesmo, não tem jeito não. E essa doutora, coitadinha, muito minha amiga, pastor, pelo amor de Deus. Eu digo, não, fique tranquila. Se me botaram numa cadeia, não tem problema não. Paulo foi preso tantas vezes. Eu estou falando a verdade. Não tem problema algum, não estou preocupado, não estou nervoso, estou em paz. Não se preocupe. Deus está no controle, eu disse eu. Está aqui, ó. Eu serei contigo. Sabe o que aconteceu? Naquela noite de madrugada, mataram um juiz no interior de Pernambuco. E o desembargador, presidente do tribunal, liga para este juiz na casa dele, o acorda e diz, doutor fulano, pega o seu automóvel agora e vá voando para tal cidade. É urgente, mataram o juiz lá, você tem que assumir lá. Quer dizer, ele nem lembrou do processo, ele viajou. Aí um outro juiz assume 24 horas depois, e aí tinha vencido o prazo e o processo caducou. Aleluia! Glória a Deus, meu irmão. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu posso dizer que eu chego no dia de hoje, irmão, sem depender de político, sem depender de conchavos, sem depender do poder financeiro, sem depender de nada, mas numa dependência total, absoluta do Deus Todo-Poderoso. É por isso que eu sou um homem tranquilo, eu sou um homem calmo, eu sou um homem feliz, porque eu ouço a voz de Deus. Eu ouço a voz de Deus. Quinta-feira Deus disse, não, você vai fazer o culto na igreja. Eu já tinha dito aqui, eu vou fazer lá. Vai ter culto, era o Érigles que ia pregar hoje aqui. Viu? Eu que ia estar lá. Mas Deus disse, não, você vai fazer aqui. E quando Deus fala aqui, meu irmão, não tem jeito. Não tem jeito, não tem mulher, não tem filho, não tem sogro, não tem ninguém que mude a minha cabeça. Porque é uma coisa minha com Deus. Por isso que eu vim. Por isso que eu disse ontem, fiquei com os irmãos, foi maravilhoso, está sendo ainda maravilhoso. Eles estão encantados com Guaramiranga, todo mundo lá, pastor, temos que trazer a igreja inteira, isso aqui é um paraíso, que coisa maravilhosa, que momento espetacular que nós estamos passando. Viu? Mas eu estou aqui, porque eu ouço a voz de Deus.
E quando Deus fala, meu irmão, eu me submeto a esse Deus aqui. Diga graças a Deus. Um colega meu, um engenheiro de som, ele foi fazer o som da igreja de Recife, ele da igreja batista, e um dia ele foi ao meu gabinete e disse assim: pastor, olha só, eu falar uma coisa para o senhor. No primeiro dia que eu vim aqui nessa igreja, um domingo de manhã eu vim para ver o som, a igreja estava superlotada. Esse pastor, eu saí daqui impressionado com o povo dessa igreja. Eu digo, por quê? Por que saiu impressionado com o povo? Porque eu olhava para as pessoas, pastor, todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo com semblante bom, todo mundo com os olhos, há um brilho nos olhos dos irmãos da igreja, todo mundo exalando felicidade. Ele disse, há alguma coisa diferente dessa igreja aqui? Eu digo, por que assim? Ele disse, porque na minha igreja, pastor, olha, é todo mundo triste, é todo mundo sisudo, é todo mundo carrancudo, é todo mundo angustiado, é todo mundo cheio de melancolia. Aqui eu vi felicidade. Diga glória a Deus por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha para o irmão do lado e dá um sorriso de alegria, um sorriso de felicidade. Diga sorria. Diga sorria. Amém. Quem ouve a voz de Deus é feliz, meu irmão. Por que é feliz, pastor? Porque ele sabe que é Deus que guia o seu destino. Ele sabe que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Quando Deus fala, a luz. Quando Deus fala, a alegria. Quando Deus fala, a bem-estar. Quando Deus fala, não há tristeza, não há melancolia, não há desajustes, não há conflitos, não há pessoas nervosas, não há pessoas estressadas, não há pessoas sem domínio. Agora, há vozes que parecem ser de Deus, parece. Mas o que essas vozes produzem é justamente o contrário. O que essas vozes produzem é trevas, tristeza, mal-estar, melancolia, desajuste, conflitos, pessoas carrancudas. Foi sexta-feira de manhã. Na hora que nós saímos para Guaramiranga, demos a volta ali por trás. E estava vendo, eu acho que era algum congresso na Assembleia de Deus aqui de trás. E nós passamos no carro. E vinha muita gente, os ônibus parando, e aquela multidão indo. E o comentário das pessoas que estavam no carro comigo era assim: olha que povo carrancudo. Olha o semblante das pessoas. É mesmo. Aquela senhora, aquele vestidão, aquele cabelo. Eu digo, é mesmo. Eu digo, é congresso da igreja ou é congresso de delegado de polícia? Porque delegado de polícia que é assim, sempre de cara fechada, sempre de cara amarrada, né? Tal. Não pode, irmão. Quando Deus fala, gera quietude, gera um semblante bom, gera, sabe, um brilho nos olhos, né? Os teus olhos brilham, teus olhos ficam assim, faz aquela faísca, sabe, parece um fogo que está nos olhos, gera uma paz muito grande. Você sai da igreja com um sorriso. Você passa pelas pessoas, bom dia! Nunca sai da igreja carrancudo, pelo amor de Deus, não faça isso. O povo da graça de Deus não pode ser assim. Quando cruzar com as pessoas na rua, sejam elas quem forem, dê um sorriso para ela. Mostre que você está cheio de alegria. Mostre que você está cheio do Espírito Santo. Mostre que você está cheio de felicidade. Diga graças a Deus. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Para a glória do Deus Todo-Poderoso.